E aí, qual que é o principal da gente pensar isso? É pensar que, se hoje em dia a gente tem vários processos sérios dentro da astrofísica, da astrobiologia, que estão procurando, e principalmente o estudo de exoplanetas vem crescendo exponencialmente. Quando a gente era pequeno e a gente via Cosmos com o Carl Sagan na manchete, se falava quase nada em exoplanetas. O que a gente estava ali vendo era muito mais como que são os nossos planetas aqui, o que já chegou, até onde que chegou. Mesmo quando começa o SET, que é ali, principalmente a partir da década de 90, que ele vai crescer pra caralho, que aí o povo ia começar a te pedir pra usar o seu computador emprestado, porque não tinha mais, dinheiro dos Estados Unidos investido ali, porque a Guerra Fria acabou. Sim. E aí não ficou mais tão interessante de manter a procura por extraterrenos ali, e passaram para a população civil, e aí tinha todo aquele negócio assim, não, deixa a gente instalar esse bagulho aqui no seu computador e nós vamos usar ele para que os radioastrônomos possam ficar estudando as assinaturas na esperança parusca de que algo acontece. A gente não estava falando tanto de exoplanetas, a gente não tinha esse estudo mais avançado. Agora que a gente tem o Hubble, que a gente tem telescópios mais avançados, cada vez mais a gente descobre mais exoplanetas e cada vez mais a gente consegue estudá-los um pouco melhor. Isso não significa ainda que a gente está mandando sonda, que a gente está chegando lá, mas já significa que a gente já consegue ver a assinatura das suas atmosferas, quando elas existem, e ver o que tem ali naquela atmosfera que pode indicar, vida, 2, uma civilização mais avançada. Porque o passo 1 é primeiro descobrir vida. Uhum. E quando você busca descobrir vida, não necessariamente você está falando que você quer descobrir uma cidade, carro voando, nem nada disso. Você quer ver se tem vida ali naquele planeta. Para você ver se tem vida, o que você busca? Você busca certas assinaturas químicas na atmosfera que na Terra só sejam produzidas por elementos vivos, que não sejam produzidas físico-quimicamente de forma natural. Então existem certas concentrações de nitritos e nitratos que são típicos de certas bactérias que na Terra só algo que é vivo produz aquilo, ou você procura por certas assinaturas que são tecnoassinaturas. Por exemplo, nós temos uma concentração muito maior de CO2 do que a gente deveria ter naturalmente. Por quê? Porque a gente queima combustível fóssil. Então é esse tipo de coisa que vai sendo olhado ali. Voltando para a hipótese siluriana, a gente tem um outro problema aqui. Um smartphone, um pedaço de concreto, como que ele ia se fossilizar? O problema é que ele não iria, porque a gente tem várias coisas que tem que acontecer para um fóssil se criar. A primeira coisa que tem para um fóssil se criar é que ele tem que ser soterrado rapidamente. Cara, o grande problema que eu vejo agora de fóssil é que as pessoas às vezes não têm a verdadeira noção, dada a quantidade de fóssil que é encontrado, que é muito fóssil encontrado, de como que é raro esse evento. Pelos próprios grandes números que a gente comenta sempre, porque na verdade a quantidade de fóssil que a gente encontra era para ser infinitamente maior, se fosse fácil fossilisar, mas fossilisar um processo tem uma série de variáveis que está acontecendo. É isso, Porque, tipo assim, você vê e fala assim, hoje em dia temos 20 mil fósseis de dinossauros. Vamos colocar assim um número que não tá nem correto e tal. Aí o cara fala, 20 mil fóssil é fóssil pra caralho. Primeiro, esses 20 mil fósseis vieram de algumas poucas áreas. Então nós estamos falando de um processo que vai ter acontecido simultaneamente em vários fósseis, Então assim, não é que significa que tem assim um fóssil... você tem 5 mil fósseis saindo do mesmo lugar. Em última instância, você tem um único processo de fossilização daquela camada, daquele extrato, que vão gerar vários fósseis diferentes. Mas o processo de fossilização, ele está ocorrendo naquele lugar, com aquilo que tinha naquele lugar, e a gente deu sorte de ir lá e pesquisar naquele lugar, foi descendo, chegou numa área lá que tá, nessa camada aqui tem fósseis. E aí a gente vai vendo, aí a gente acha X, Y, Z fósseis naquela camada. E aí a gente fala assim, tem fóssil pra caralho. Não tem. Eu vou pensar, quantos milhões e bilhões de seres viveram, morreram e não foram fossilizados? Você vê que fóssil é muito raro. Então você tem que ter
um soterramento rápido. Esse soterramento rápido, ele tem que ser por sedimentos finos, né? Você vai pensar se isso vai ser um ambiente anóxico ou um ambiente rico em oxigênio. Por exemplo, em ambiente rico em oxigênio, a tendência é de degradação total ou de degradação quase total. Você tem que ter um ambiente, então, anóxico, fundo lago, um pântano, um mar profundo, uma coisa assim que tire o oxigênio ali, que não fica ali em contato, para você ter uma preservação que é completamente excepcional, para você ter o processo de diagênese, onde os sedimentos em redor daquilo vão ser transformados em rocha por pressão ao longo do tempo, para você ter o fóssil. Então, é uma série de condições e pré-condições e pós-condições e condicionantes gigantes até que você chegue ali num lugar que você vai ter um fóssil ou não. Depois disso, você tem que pensar que a taxa de soterramento das coisas é muito variável. 99% das coisas não vai ser soterrada rapidamente. Você precisa de ter um incidente ali que faça esse soterramento. Aí já era. Você tem que pensar que a estabilidade geológica daquilo ali também vai fazer muita diferença. Se for uma área de erosão, vai expor novamente. Se expor novamente, o ambiente que era anóxico torna-se rico em oxigênio e leva à degradação. Se for perto de uma região de tectonia de placas, você tem chance da subdução ou elevar ou tornar ele vulnerável à erosão. Você tem que depender do metamorfismo da rocha para saber o que eles vão fazer ou não, porque se o metamorfismo for grande demais, aquilo vai ter uma pressão tão grande que vai destruir. Ou seja, né, é muito difícil que qualquer artefato tecnológico complexo, um prédio, um smartphone, uma maquinária qualquer, vai se fossilizar. E é nessa hora que eu te falei da questão dos moldes. Você busca, então, não um artefato, você busca um molde. Imagina se, por exemplo, você descendo numa camada de sedimentação qualquer, você acha uma pedra que tem um molde de um parafuso, molde de uma broca, o molde de um artefato diferente ali que te leve a pensar. Né? E ela vai ser muito rara. E aí entra esse cenário de exploração lunar, de exploração espacial. Por quê? Porque lá você não vai ter os mesmos problemas que a gente tem aqui, de sedimentação, de vento, de erosão, de água, de mar, porque não tem atmosfera. A pegada do Neil Armstrong vai ficar lá. Por quanto tempo? Indefinidamente. Até hoje a gente achou alguma coisa? Não. Até hoje a gente não achou nada.